Hoje no Cultura e Saber nós vamos conhecer a trajetória de Robson Puer, que é produtor de eventos, mas se tornou também um escritor. Me conta essa história, seja bem-vindo. Muito obrigado, é muito bom estar aqui com vocês. Pois é, eu sou um produtor de eventos e eu ficava no Facebook postando, né? No momento que o Facebook tinha essa coisa de você postar muita coisa, a minha história com o meu cachorro. E as pessoas adoravam, porque eu tinha uma coisa de humor, de brincar com aquilo, e eu colocava lá que o cachorro hoje não vai morder ninguém, e era um cachorro muito dócil, era só brincadeira, e começaram a perguntar como é que ela havia conhecido o cachorro. Um dia eu sentei e eu escrevi um texto, só que eu coloquei o cachorro conhecendo como ele, contando como ele havia me conhecido. Publiquei esse texto e assim as pessoas imediatamente adoraram e começaram a perguntar, e aí? E depois? Aí a cada 2, 3 dias eu escrevi um pequeno texto. Uma professora da rede pública, que é uma amiga minha de infância, pegou esse texto e levou para dentro da sala de aula. E as crianças da escola abraçaram a história daquele cachorro e ela começaram a me seguir no Facebook, vinha um monte de criança pedir amizade. Eu falei, mas o que essas crianças estão? Eu não conheço ninguém. Eu estou falando de você acordar um dia e ter 30 pedidos de amizade de crianças no seu Facebook. Eu falei, mas quem são vocês? Aí eles falaram, nós somos alunos da professora Rose e você é o pai do Erasmo. Erasmo era o cachorro. Aí eu falei, Aí eu fui conversar com ela, ela falou assim, olha, eu preciso que você me ajude. Eu quero que você escreva, continue escrevendo uma história para eles, que eu estou conseguindo dar uma aula mais produtiva, eles estão interessados naquela história, e a partir dali eu sentei durante 2 anos, quando eu tinha tempo eu escrevia um texto, ela levava para a sala de aula com os alunos, e esses alunos, quando ficavam às vezes semanas sem texto, porque não havia tempo, eu estava produzindo eventos, né? Eles começavam a ler o texto desde o início novamente, aguardando que eu colocasse alguma coisa nova. Até que depois de 2 anos o livro, a história ficou pronta inteira, eles começaram a me cobrar o livro. Eu falei, que livro vocês estão? É só uma história para vocês. Não, eles começaram a cobrar o livro e eu resolvi publicar o livro. E eu esgotei a edição do livro na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, de São Paulo, 2016, em 1h30, porque começaram todos aqueles alunos, os pais, as pessoas que acompanharam aquela história que eu publicava no Facebook, que eles queriam ter um livro físico. E a partir dali eu me tornei um escritor, eu vi que eu tinha que começar a perceber em mim que existia um talento para aquilo. Né? Escrevi o 2º livro do Erasmo, que é o Erasmo Cachorrinho Crescendo. Ele vai aprendendo que o mundo é super diferente, que tem coisas muito legais nessas diferenças, então ele está sempre conectado com o que acontece na vida e como transmitir isso para as crianças e para os jovens de uma forma muito leve e suave, sem ser panfletário, sem ficar falando que isso é certo ou errado. Né? E agora eu estou me preparando, ele vai completar 10 anos para escrever a finalização da história, que é um animal chegar a ficar idoso e como que é esse momento, que todo mundo acha lindo ter um animal em casa, muita gente acha que o animal é um brinquedo, e não é um brinquedo, né? O animal ele requer certos cuidados, ele requer muita dedicação, e eu fico muito feliz quando eu vejo que eu contribuo para eles poderem entender dessa responsabilidade. E fiz uma história muito divertida, muito lúdica, muito emocionante, e que pega as crianças, e pega os pais, e pega os adultos. Não tem um dia da minha vida que meu telefone não tem alguma coisa falando sobre esse livro. Né? Ou é uma criança, ou uma pessoa lá do Amazonas que lê o livro e manda uma mensagem para agradecer. Então, eu vi que eu estava no caminho certo. Esse você já finalizou? Esse da... Né, não, eu estou começando a me preparar, porque assim, eu não sou uma pessoa que escrevo livro. Eu vou fazer um roteiro. É tudo muito emocional e tudo muito inspiração. Tanto que às vezes eu fico 1 mês, 2 meses sem escrever absolutamente nada. Então assim, eu já sei o que eu quero, né? E eu vou sentar para poder fazer essa despedida desse meu personagem de uma forma muito especial para mim também. Né? Então eu não comecei ainda, eu estou me preparando para isso, porque me consome muito emocionalmente escrever. Sim, imagino. E daí, e falando nisso, né, o cachorrinho, ele chegou nesse período de finitude? Olha, eu vou contar para vocês uma coisa. O cachorro, ele morreu 15 dias antes do lançamento do livro. Então, assim, para mim, aquele momento tinha muita simbologia. Porque as crianças mandavam desenhos para mim,
Eu chegava e tirava uma fotografia, eu fiz um desenho do Erasmo. E quando foi fazer o lançamento, eu já estava muito emocionado. Eles chegavam já, adolescentes, pré-adolescentes, você sabe quem eu sou? Eu olhava para aquela carinha, eu falei, eu acho que eu sei quem é. Eu fiz esse desenho para você e me dava um desenho. Então, assim, o livro do Diário do Erasmo, a história desse personagem, ela é muito emocionante para todo mundo que consegue ler, tem a oportunidade de ler ele. Então, assim, eu não comecei ainda, porque eu sei que é uma coisa que eu vou parar, dos outros projetos que eu tenho paralelos, né, que eu faço, eu tenho que parar e me dedicar a ele há 1, 2 anos para poder finalizar essa história. Eu acho que tem muito adolescente já esperando, né? Tem muita gente. Vou dar um exemplo para você. Quando eu fui lançar o segundo livro do Erasmo na Bienal do Rio de Janeiro, de 2019, eu lancei o segundo livro, no primeiro dia. No último dia, uma pessoa voltou, que o filho queria saber quando eu ia sair o terceiro. Ele já tinha lido, ele comprou no primeiro dia, no 10º dia da Bienal, ele voltou querendo o terceiro. Eu falei, olha, mas calma, segura um pouquinho, que demora um pouco, né? Que bacana, que bacana. E daí, vamos falar um pouquinho do livro que você tem, que é o mais recente, até para incentivar que as crianças escrevam, né? Fala um pouquinho para a gente. Pois é, né? Isso é uma coisa que é muito pertinente. Eu fui uma criança que sempre busquei o acesso a livro em biblioteca de escola, meus tios que liam, as revistas em quadrinhos, Maurício de Souza, Tio Patinhas, Pato Donald, aquela coisa que existia muito nos anos 80. E eu sempre tive muita curiosidade. Em determinado momento da minha vida, eu comecei a trocar, era muito comum naquela época, trocar correspondência. Pegava a revista, tinha o endereço de alguém, você mandava, a pessoa respondia, criava uma amizade. E eu comecei a perceber nas aulas que eu frequento hoje, quando eu vou fazer uma palestra numa escola, quando eu estou em algum local, numa biblioteca, conversando com leitores, que as crianças estão excessivamente conectadas ao celular. Tecnologia é muito bom. Não pense que eu acho que não é, porque ela é muito boa. Só que o celular virou a babá da criança. E ela está perdendo tudo que ela pode ter de percepção do mundo, de perceber o mundo. Não é somente a leitura, é de perceber a natureza, de perceber os animais, o tempo passando, sabe assim? O que está acontecendo ali na frente, está aqui sentado olhando, eu estou aqui gravando com você, estou vendo os meninos trabalhando aqui ao redor, eu estou sempre percebendo as coisas. Aí eu resolvi escrever uma história para poder conectar as crianças a como era antes do celular. E eu escrevi, lancei agora, recentemente, Cartas para o Futuro, que é esse livro aqui, que é um livro, é um projeto que ele é todo tematizado. Tem uma história em que uma professora apresenta para os alunos como que é essa comunicação. Ela propõe para eles, olha, eu vou apresentar uma coisa muito legal para vocês. Vocês vão desligar o celular durante a aula e nós vamos nos conectar como a gente se conectava antes. E dar uma aula para eles de qual é a importância do universo das cartas na história mundial, né? Na história do mundo. Né? A carta do descobrimento, a carta da renúncia do presidente, a carta de despedida, cartas de amor, tudo que existia em relação às cartas, cartas de amizade, e que existia junto com as cartas uma coisa que está todo mundo perdendo, que você tinha que ter paciência para você encaminhar uma carta, esperar a carta chegar. Será que vai ter a resposta ou não? Então você trabalha com as expectativas, com ansiedade. E para poder fazer isso de uma forma mais legal, eu fiz um livro brinquedo. Então eu propus que o livro inteiro fosse tematizado como se fosse uma carta. Então a história é uma carta. As páginas formam um envelope de uma carta. Dentro tem os selos para que as crianças possam cortar e colar como se fosse uma carta, que são os personagens do livro. Tem várias curiosidades sobre essa história que eu estou falando. Tem palavra cruzada, tem desenho sobre cartas para eles poderem pintar, e tem papel de carta para eles poderem fazer uma atividade dentro da sala de aula com os professores. E calhou que eu lancei esse livro e começou a pipocar todas as leis que estão tentando ajudar a educação do Brasil a que a criança se conecte a essa realidade. Então ela precisa se conectar, não é que ela não pode ter celular, nada, ela deve ter celular, ela tem que se conectar com a modernidade, mas tem que ser feito uma coisa de uma forma muito responsável, porque ela está perdendo o vocabulário, porque ela não lê mais, e muito menos escreve. Ela vai entender, ela vai entregar um trabalho hoje, ela entra, baixa no Google o trabalho e entrega ao professor. Muitas vezes ela não se dá o trabalho de ler, porque é muito grande, é muitas palavras. Então, sem querer, eu lancei um livro num momento muito oportuno, né? Os professores que estão tendo acesso estão achando muito legal a ideia, porque é uma história muito simples, que acontece numa sala de aula,
Ou seja, existe uma identificação de qualquer aluno, de qualquer escola, lá de cima do norte até lá embaixo no sul, que pode ler esse livro. E isso me faz muito feliz, e esse movimento me faz muito feliz, porque para mim eu acho que falta a gente realmente voltar a ler no nosso país, né? Não estou falando que a gente tem que ler obrigatório, né, de uma forma obrigatória, né? A gente tem que ler por prazer. E o que você já recebeu de feedback desse livro? Olha, eu já recebi cartas. Eu acho que é melhor feedback do que um livro que fala sobre cartas do que você receber uma carta de uma criança ou de professores. É meio difícil, né? Mas eu recebo assim, nossa, eu jamais imaginava que era uma coisa divertida, que você pode colorir um papel, que você pode propor, contar um segredo, porque tudo é muito imediato, Sim. né? Claro, algumas pessoas têm dificuldade porque a proposta do livro é que você faça uma carta e você mande uma carta. E você vai esperar que essa carta chegue. E se essa carta chegar, será que essa pessoa vai poder responder? Será que ela vai responder? Ela vai ter esse sentimento de reciprocidade com você? A resposta que eu estou tendo no momento é que as crianças estão mandando as cartas e estão recebendo de volta. Então, eu fico muito feliz com isso, né? E estão usando isso também na escola. Então, assim, podem ser feitas várias coisas com essa ideia, né? Pode ser feita uma carta da criança para o futuro dela, para poder expor essa carta para os pais verem o que ela espera do próprio futuro dela. Pode se propor que a criança, para poder se tornar mais interessante para ela entrar, que ela escreva uma carta para alguém que ela admira, para um artista que ela admira, para um influenciador que ela admire, para poder fazer uma exposição, para poder fazer um estudo. E junto a isso, você consegue estudar história, você consegue estudar literatura, você consegue estudar gramática, você consegue estudar muitas coisas com uma coisa que estava bem esquecida, né? Então, assim, o feedback tem sido muito positivo. A resposta dos professores tem sido muito positiva. E eu fico muito feliz com isso. E até se a gente lembrar um pouquinho do nosso passado, É. né, a gente inclusive uma das primeiras lições ali que a gente tinha era escrever cartas, né. O que Pois que é é, remetente, destinatário, a gente aprendia tudo tudo é certinho conhecimento. lá. Hoje em dia a gente começou a se habituar a receber somente carta de... durante um tempo era carta de propaganda, Ah, carta que vinha com coisas chatas, né? Contas, impostos, contas, essas coisas que a gente quer aham. fugir. Mas não, tem a carta lúdica para a gente poder se divertir também. Bacana, que legal. E vamos falar agora de uma outra obra que você tem, que é o Nildo, né, o O Coelho Coelho Viajante. Viajante. Hã. Pois é, eu costumo dizer o seguinte, eu acabei de falar para você que eu observo tudo. Quando eu lancei o Erasmo, todos os meses tinha uma senhora que me procurava para comprar o livro para dar de presente para alguém. Ela se apaixonou pelo Erasmo. E ela falava assim para mim, você tem que escrever um livro sobre o meu coelho. Ah, legal, tudo bem. E eu ficava achando engraçado, porque as pessoas achavam que eu, de repente, virei um especialista em escrever livros sobre bichos, né, sobre os animais. Eu falei, não. E passou meses, todo mês ela comprava no mínimo um livro para dar de presente para alguma criança amiga dela. Aí um dia, e ela voltou de novo a pedir, né, você tem que escrever um livro do coelho. Eu falei, me manda uma foto do coelho. E ela mandou essa foto. E era um coelho de pelúcia. Um pouco antes, ela falou que ele conhecia 33 países. Eu falei, nossa, ela leva o coelho para viajar com ela. Eu achei aquilo muito engraçado. E quando eu vi que era um coelho de pelúcia, e eu fui entender o potencial daquela história, eu falei, não, isso realmente dá um livro. Então a história chegou para mim, a história real, chegou como um presente de uma pessoa que já conhecia a minha obra, e a partir dali eu sentei, e eu fui entender que ele era o mascote de uma agência de viagens, que ela era agente de viagem, que trabalha com a melhor idade no município de Guarulhos. E que todos os idosos, quando viajam o mundo inteiro, o coelho vai junto. O coelho tem foto sentado na janelinha do avião, o coelho tem o cartão dele de crédito imaginário. Todo mundo entra naquela brincadeira, todo mundo vira criança com o Nildo. Aí eu fiz uma pesquisa e resolvi contar a primeira aventura dele, com ele visitando Pernambuco, Recife, Olinda, Porto de Galinhas. E a partir dali eu criei uma aventura para o Nildo, escrevi uma aventura dele contando um pouco da história desse estado, que é tão importante para a gente, né? E com muitas fotos, que o livro tem fotos do coelho em várias situações, e tem ilustrações maravilhosas da Jaqueline Nicolau,
Todos os meus livros são ilustrados por ela. E ele também foi um sucesso. Sim. Ele já foi lançado com 300 exemplares para uma tiragem independente, isso é muita coisa. Uhum. E ele esgotou muito rápido, eu fiz uma nova tiragem, já tenho ele em nova tiragem. Porque toda criança tem um brinquedo que é o preferido. As meninas têm a boneca, os meninos têm o boneco que luta, que joga os raios que eles tanto gostam. Uhum. E todo mundo se identifica com isso, né? O menino da história, ele conversa com o boneco. E a mãe entra na fantasia. O boneco responde para ele, o menino fala o que ele está respondendo, enquanto ele vive a aventura de conhecer Pernambuco. Vai para o Carnaval de Olinda, o boneco, percebe como estão as coisas no Carnaval, ele vai para Porto de Galinhas, só que ele não pode entrar no mar, senão ele se molha, então ele fica lá de fora vendo o que acontece na água com os peixes coloridos. Então é tudo muito lúdico, é muito engraçado, tem situações bem engraçadas no livro, e ele surgiu assim. O Nildo é uma coisa que eu ainda acho que eu vou trabalhar mais. Eu recentemente fiz uma pesquisa sobre locais na cidade de São Paulo que seria interessante ter uma aventura, sabe assim? Não somente locais óbvios, tipo Obelisco, Parque Ibirapuera, mas tem locais também que a gente pode propor que as pessoas conheçam, né? A gente não conhece a cidade inteira, a cidade se modifica o tempo todo. Sim. E talvez o Nildo seja o porta-voz dessa nova história em algum momento para poder surgir. Bacana. Aí essa história que já está fervilhando aí na sua cabeça? Não, pela primeira vez eu estou coisa? escrevendo para adolescente, meu público cresceu, e eu estou escrevendo um livro sobre um pai e um filho. Um pai e um filho que tem as divergências de idade, né? Ele é um pai solo, então o menino tem 15 anos, e eles têm a divergência dele de idade. O pai muito preocupado com o filho, uma família muito amorosa, sabe assim, tem muito amor ali na história. E acontece uma coisa que eu não posso falar o que é, e esse filho vai conhecer e virar amigo do pai dele com a mesma idade que ele no passado. E a partir daí ele começa a viver vários fatos históricos dos anos 80, com o pai sendo o melhor amigo dele, sem o pai saber que ele vai ser pai dele no futuro, né? E estou na reta final já de escrever essa história, de me preparar para começar revisões, leituras críticas, passar por especialistas para poder dizer se eu estou errando a mão em alguma coisa, porque eu escrevo muito com emoção, e às vezes você escreve com emoção, você erra a mão, né? Então você tem que dar uma segurada um pouco na sua emoção e corrigir. Que chama-se Serei Seu Melhor Amigo. Cada capítulo do livro é o nome de uma música dos anos 80, e a música tem a ver com o que acontece na história. E eu estou na reta final dele. Também eu espero que os adolescentes se emocionem com o que eu estou propondo para eles, porque é um livro que está buscando, fora divertir, emocionar. A história ela é bem forte. Quanto tempo que você demorou para escrever? Eu estou escrevendo esse livro já fazem 4 anos. E o que te inspirou para esse tema? Eu comecei a pensar, na verdade, que existe, é uma coisa que você vai achar que talvez não seja o motivo. Existem muitos livros escritos para as meninas adolescentes. Então, assim, Thalita Rebouças, Paula Pimenta, essas mulheres maravilhosas escrevem para o universo mais voltado para aquele momento muito especial que acontece com a mulher. E não tem muitos livros que falam sobre o momento do que acontece com o homem. Aí a gente fica lá meio na rabeira, eu falei, não, eu vou colocar um livro para um protagonista, para poder falar das dúvidas que ele tem nessa idade, das dores que ele tem nessa idade, do medo que ele tem nessa idade. Claro, as mulheres estão presentes no livro, elas não são meras coadjuvantes, elas são bem protagonistas da história. E o que me levou eu li todos esses livros que eu estou falando para você, e eu não achava um livro que falasse de sentimento, que falasse de relação paterna e com o filho. Então eu falei, eu acho que esse livro tem que ser escrito, então é isso que eu vou fazer. Né? E aí eu comecei a me propor a escrever, e como eu falei para você, para mim sempre é muito, mas muito... não é dolorosa a palavra, mas é muito emocionante. É muito emocionante, eu me emociono. Eu sou a primeira pessoa que me emociona quando eu escrevo e que dou risada quando eu escrevo. Se não acontecer isso, para mim não está legal. E eu escrevo de primeira, eu não escrevo corrigindo. Eu escrevo, aí depois eu dou mais uma revisada, mudo algumas coisas, e aí realmente eu conto com a ajuda de gente que é especializada. Vou atrás das pessoas que podem dar palpites certeiros sobre aquilo que eu estou fazendo.
E como foi escrever para criança? Que ideia foi essa, né? Tudo bem que teve ali meio que um pedido da sua amiga, mas a linguagem é tão diferente, né? Olha, a primeira coisa é assim, eu sempre achei que as crianças elas são hipervalorizadas pelo mercado, Uhum. sabe assim? Existe uma gama muito grande de coisas que vêm de fora e que são vendidas a preços exorbitantes. Então, assim, não cabe a mim falar se é certo ou errado. Eu não tenho esse conhecimento. Mas chega um personagem X, às vezes um papel ruim, uma ilustração simples, custa 4 vezes o valor do meu livro, que é todo trabalhado em detalhes, que é todo pensado, por exemplo. Aham. Aí quando eu olhava aquilo, quando eu escrevi o primeiro livro, e a resposta ela foi muito imediata. Era assim, de você chegar numa escola, sabe que essas coisas que acontecem com os influenciadores, de você chegar e tá aqui um monte de gente gritando. Eu chegar na maior tranquilidade na escola e isso está acontecendo comigo. Eu falo assim, gente, mas eu não sou importante. Importante é a história que eu escrevi. Tudo bem, Uhum. eu que escrevi, eu fico muito feliz, muito emocionado. E comecei a frequentar as escolas. Fui lançar o livro na escola que eu aprendi a ler e escrever. Comecei a ser convidado para poder ir em várias escolas estaduais e municipais e particulares. Quando eu chegava nas escolas que já haviam lido o Diário do Erasmo, existia um momento de uma emoção, uma catarse emocional, porque criança, como eu estou falando que o celular é muito bom também para algumas coisas, elas fuçavam a minha vida e descobriam que o Erasmo tinha morrido. E a resposta, porque eles me perguntavam, eu não vou mentir para a criança, não vou falar não. Aí quando eu contava, era assim, 200 crianças muito emocionadas, e eu me emocionava com aquela resposta. Eu falei assim, eu acho que eu sirvo para isso, Aham. né? E assim, eu não trato a criança nos livros com tati-bitati. Eu trato ela de uma forma muito elegante, a história de uma forma muito elegante, muito sutil, ou muito simples, para que ela entenda aquela mensagem que é legal para a idade dela. E imediatamente as pessoas que leem o livro, não sei se recordam de sutilezas da infância, elas acabam se apaixonando. Eu tenho gente, assim, às vezes eu já fui dar entrevista em rádio, que as pessoas começam a ligar, e eu nunca ouvi, assim, as coisas que as pessoas têm a dizer para mim. Uhum. Então, como eu me emociono muito com essa resposta, eu falo, eu acho que é legal. Muita gente fala assim, nossa, mas você é tão agitado, você é tão desbocado, você tem características minhas, pessoais, e você chega perto de uma criança, você se desmonta, fala assim, não, na verdade, esse sou eu. Hum. O desbocado, aquele que discute, aquele que defende a ideia de uma forma enfática, é aquilo que a vida foi me transformando a ser. Eu sou esse que chora com a criança que está achando que o cachorro morreu, que se Uhum. emociona quando recebe um desenho, ou quando fala alguma coisa. Então, assim, escrever para a criança me trouxe de volta para a emoção, que eu estava deixando para lá. E eu acho que a literatura tem esse poder, né? Uhum. E eu falo literatura porque eu acho que livro não é somente a gente ler para poder passar no vestibular. Sim. Livro não é somente você tem que ler os clássicos. Não, você tem que ler os clássicos na hora que você quiser ler os clássicos. A gente Uhum. vive num país que não lê nada. Então a gente tem que começar a ler coisas que sejam agradáveis, histórias que sejam simples, para que esse leitor comece a fomentar a ideia e consiga chegar num clássico e compreender a grandeza daquilo, a importância daquilo na nossa história, né? E tudo começa com o livro infantil, com as histórias para a criança. Tem Uhum. uma pessoa que uma vez falou para mim assim, né? Ele é um grande profissional da área editorial. Ele virou para mim assim, me conheceu, você que escreveu o Diário do Erasmo? Sou eu. Estávamos no evento e falou assim, parabéns, você escreveu O Pequeno Príncipe dos Animais. Nossa, eu me senti muito É. feliz por saber que ele, na verdade, ele é um cara que está buscando o business do livro, né? Aham. Ele busca o dinheiro e ele conseguiu ver ali uma coisa que eu também não tinha percebido, né? Então isso tudo, esse trabalho de formiguinha, de fazer a criança ler, tem que ser em casa. Eu acho que o pai e a mãe tem que sentar. Vamos ler um Uhum. pouco? Você lê um pouco hoje, amanhã você incentiva ele a ler um pouco. Não precisa ser o meu livro, qualquer livro que seja legal para poder fazer isso, né? Para que seu filho tenha um diferencial bacana no futuro dele, né? Uhum.
que ele saiba se expressar, que ele saiba lutar pelos direitos dele, pelas coisas que ele acredita. Né? Tirar da mão dele isso e colocar isso na cabeça dele. E como você se sente de contribuir para esse movimento, né? De fazer com que as crianças leiam e de forma prazerosa? Para mim é muito divertido. A primeira coisa que é muito divertido. Estar com crianças é muito divertido. Eu não me sinto com essa responsabilidade. Eu acho que eu sou parte de um movimento, de uma engrenagem que existe. Eu acho que muita coisa tem para poder ser feita e que poderia melhorar muito isso, né? Então, por exemplo, eu acho que as escolas deveriam convidar autores para poder visitar as escolas, sim. Eu acho que as leis deveriam prever que esses autores fossem remunerados para estar lá, porque é o trabalho deles, de muitos deles. Muitos não têm outro trabalho como eu tenho o meu. Então, assim, vou dar um exemplo para você. O autor é convidado para ir para uma escola. Qual que é o trabalho dele? O que ele vende? Ele vende um livro. Existem leis que falam que ele não pode vender. E ele não quer dizer que ele vai obrigar as pessoas a comprarem, por exemplo. Ele vai chegar lá e está lá. Que o pai quiser comprar, compra. A mãe quiser comprar, compra. A criança quiser se preparar, compra. Não pode. Então, assim, existe um movimento, existe um passo a passo, mas eu acho que a sociedade inteira tem que entrar nisso. E não é assim, livro é cultura, não é isso. Livro é educação. Né? A gente tem que pensar na educação. Existe um momento que o livro vai ser negócio, que é quando se vende, quando se faz. Existe um momento que o livro vai ser um lazer, que é quando você entra dentro de uma história que te faz viajar e você está lá. E existe o principal momento, que é o momento que o livro te ensina, que é quando você pega ele, né? Eu tive que, por exemplo, colocar os meus livros, que são todos ilustrados, para poder virar e-book. As pessoas compram e-book, leem a história e me procuram para comprar um livro. Então isso eu acho muito emocionante. Porque o livro é o objeto. A história está lá, mas eles querem o objeto, querem sentir aquilo, ler novamente. Então eu acho muito, muito legal. Bom. Parabéns pelo seu trabalho, obrigada por compartilhar com a gente um pouco dessas histórias e tenho certeza que muita gente, assim como eu, estou curiosa, então, para saber mais, né, do Erasmo, né? O Erasmo. Então, quero saber também um pouquinho dele. Parabéns por todo o seu trabalho. Eu que agradeço o convite de vocês. Parabéns por abrir esse espaço para autores independentes. E assim, eu acho que aos poucos a gente vai fazendo a nossa sociedade ficar melhor, né? E com certeza isso passa pelo conhecimento e pelos livros. Obrigado mesmo. Eu que agradeço.